Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicastes a nação, a alegria e aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegraram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado será sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar e o fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, quem em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas em cedros as mudaremos. Portanto o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim, e juntará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios, e por detrás os filisteus. Devorarão a Israel a boca escancarada, e nem com tudo isso cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Todavia este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou o Senhor dos exércitos. Assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, ramo e o junco no mesmo dia. O ancião e o homem de respeito é a cabeça. O profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos, das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. E nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, que devora as sarças e os pinheiros, e ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como combustível para o fogo, ninguém poupará ao seu irmão. Se colher à direita, ainda terá fome, se comer à esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés e Efraim, Efraim e Manassés, e ambos serão contra Judá. Com tudo isto, não cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivãos que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós no dia da visitação, e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e ponha para ser pisado os pés como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração, assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar
não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Cauno como Carquemis? Não é Ramate como Arpade? E Samaria como Damasco? Como a minha mão não alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria, porventura como fiz a Samaria e como aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente, e removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os habitantes. E achou a minha mão as riquezas dos povos, como um ninho, e como se ajunta os ovos abandonados, assim eu ajuntei a toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Desculpe. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o seu bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse como não sendo pau? Por isso o Senhor dos Exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo por labareda, que abrace e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta, do seu campo fértil, desde a alma até a carne, e será como quando desmaia a porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta serão tão pouco em números que um menino poderá contá-las. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, os que tiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre aqueles que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão aos Deus fortes, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição será determinada transportando a injustiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Deus dos Exércitos a executará no meio de toda essa terra. Por isso assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: Povo meu que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com vara, e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação, e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como na matança de Midian, junto à rocha de Horebe. E a sua vara estará sobre o mar, e ele levantará como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, o teu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron, e Micmas deixa a sua bagagem. Já passando o desfiladeiro, já se alojam em Gebá. Já Ramá treme, Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anatote. Mas Mena já se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Ainda um dia parará em Nobe, assinará com sua mão contra o monte da filha de Sião, outra de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos, e cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá à mão de um poderoso. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor,
e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano a alguém em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, o qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Ramate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e juntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus do ocidente, junto despojarão ao oriente, em Edom e Moabe, porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhe obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por ele passem com sapatos secos. E haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dá graças ao Senhor, invocai o meu seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti.